Vamos motivar então um pouquinho o porquê do estudo de linguagens formais. Imagina que você quer fazer a análise do seu log, do seu computador, e identificar nesse log todas as ocorrências de register name, toda vez que um nome é registrado no register da sua máquina. Esse problema pode ser classificado como um problema de linguagem, em particular, de uma linguagem regular. Imagine também que você está querendo construir um editor de código que faça sintaxe highlighting e coisas do gênero, como esse exemplo do VS Code aí na tela. Uma coisa que o seu editor pode ter é o chamado balanceamento de parênteses. Toda vez que um parênteses for aberto, você quer garantir ou identificar ou fazer um highlight de quando o parênteses é fechado. Esse tipo de problema também pode ser classificado como um problema de linguagem formal, em particular com linguagem livre de contexto. O processo de compilação também está cheio de linguagem formal. A chamada análise léxica classificada como problema de linguagem regular, assim como aquele problema da análise do log, você identificar quais são os tokens, quais são os identificadores, quais são os nomes de função, quais são os nomes de variável, quais são os números, nomes de tipo, etc. Só os nomes. Isso é um problema associado às chamadas linguagens regulares. Então, se você tem algo como, por exemplo, uma declaração de variável, var x igual a 1. A análise léxica, o que ela vai fazer? Ela vai identificar cada um dos tokens ou lexemas do seu programa, dessa declaração. Uma vez feito isso, e aí o resultado do processo de análise léxica é uma sequência desses identificadores, a gente passa a análise sintática, que vai receber uma sequência como essa e vai produzir uma árvore, que a gente poderia representar, por exemplo, como tendo uma raiz, que é uma declaração, depois tem a palavra reservada var, aí tem o identificador, que é x, depois o símbolo de igualdade, depois um dígito, e aqui é o 1, seguido finalmente de um ponto e vírgula. Esse processo dado uma sequência de identificadores, construir uma árvore, a gente associa a uma linguagem livre de contexto, que é também uma linguagem formal. E os outros dois passos de análise semântica e de geração de código pode ser feito através das chamadas gramáticas de atributo, ou que representam linguagens sensíveis ao contexto. E nesse curso de linguagens formais, a gente vai estudar direitinho cada uma dessas linguagens. E, de fato, essas linguagens elas ficam organizadas, foram organizadas pelo Noam Chomsky, um linguista, que também um ativista político, escreveu diversos livros sobre política externa americana. Ele organizou essas diferentes classes de linguagens em 4 tipos. As linguagens mais simples, ou tipo 3, são chamadas as linguagens regulares, que dão conta, por exemplo, do processamento do log, ou então da análise do léxico de uma linguagem de programação. A segunda classe de linguagens são as linguagens livres de contexto, que são um pouco mais expressivas do que as linguagens regulares e são capazes de tratar problemas como, por exemplo, o balanceamento de parênteses na edição de um código. A gente vai ver que as linguagens livres de contexto adicionam capacidade de pilha às linguagens regulares, que não têm a noção de memória, por assim dizer, nenhuma. Só os caminhos computados durante o processo de análise que são a única fonte de informação que um processador de linguagem regular tem. Depois, as sensíveis ao contexto vão adicionar ainda mais expressividade às linguagens livres de contexto. A gente vai ver exatamente como. Eu posso dizer que vai ter uma noção de fita associada a... De fato, a noção de fita ela aparece presente em cada um dos processadores de cada uma dessas linguagens, que é onde aquilo que está sendo analisado está registrado. Então, essa fita, no caso das linguagens sensíveis ao contexto, ela vai ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos de restrição anteriores. E, por fim,
As linguagens recursivamente enumeráveis definem o limite daquilo que é computável e são aí que entram as famosas máquinas de Turing, que vocês já devem ter ouvido falar.